Começa o inverno, começa o frio, né? A gente nem no inverno tá ainda, mas já tá frio pra caramba. E começam também junto os posts sobre esse tema. É ou não é? E inclusive eu vi um post sobre isso nessa semana que me fez fazer esse post aqui, porque ele disse uma frase que me chamou bastante atenção, que não é só ele que fala, mas é uma frase bem comum da gente ouvir por aí, né? Principalmente de quem não gosta do frio. E ele disse o seguinte. E ainda tem gente que considera que a gente fica mais estiloso no frio. E eu pensei, pois eu penso exatamente assim. Eu considero que a gente fica mais estiloso no frio, que a gente fica mais elegante. E por quê? Porque a gente consegue transmitir mais presença. Sinceramente. Você não acha também? A gente consegue transmitir uma identidade diferente. A gente consegue brincar com estilos, com textura, com roupa, com sobreposição, com casaco, com bota, a gente consegue, de certa forma, usar a nossa criatividade para montar looks, para montar a nossa imagem que a gente quer transmitir para as pessoas. Então eu considero que a gente, nessa época, a gente tem mais autonomia para mostrar a nossa identidade de verdade. Porque aí a gente consegue usar a história das sobreposições, enfim. E aí tem aquela história da a gente parece que é cebola, né? Várias camadas de cebola. Mas eu acho que é a questão de a gente entender o que funciona e a gente colocar em prática, tá? E a gente consegue também transmitir mais a nossa identidade no nosso jeito de vestir, né? Isso é uma coisa que a gente observa com muita facilidade, né? Muitas pessoas com estilos diferentes, a gente consegue ver a identidade daquela pessoa a partir daquele tipo de vestimenta que ela tá usando, a partir daquelas escolhas que ela fez durante o inverno, durante o frio. E parece que a mulher, ela se sente mais segura, mais linda, né? Mais confiante, dependendo ali do look que ela tá usando. E no inverno, no frio, parece que ainda mais, né? Acredito que seja porque a gente não tá tão exposta, né? Isso pode ser um dos fatores. Acaba que quando a gente tá no verão, isso pode ser transmitido de certa forma como uma questão ali, de repente, da autoestima, né? Que a gente não se sente bem, de repente, com alguma roupa. Mas eu considero sim que a mulher ela se sente mais elegante, mais segura, mais confiante, mais bonita nessa época. Quando a gente tá com esse friozinho, que a gente consegue fazer essas jogadas de looks por aí. Então, essa questão é de pensar assim, tem muita mulher que ela não quer chamar atenção, ela quer ser admirada. Então ela não quer simplesmente que olhem para ela como um pedaço de carne. Eu gosto desse termo, apesar de ser um termo bem ruim, ruim no sentido de que pode ser pensado de outra, né? Mas vocês entenderam, né? A gente quer ser admirada, a gente quer ser olhada e pensar, gente, que mulher. Você já parou para pensar, né? Já parou para ver que, por exemplo, quando a gente vê uma mulher que tá elegante, a gente para, parece que o tempo para e ela tá vindo em câmera lenta. Você já notou isso? E parece que no inverno, no frio, isso aparece com muito mais facilidade. Não sei, vocês pegaram a sacada? Vocês entenderam? Porque essa é uma visão que eu tenho. Quando a gente vê aquela mulher poderosa, sabe? Aquele look que ela transmite poder, transmite a sensualidade, transmite a identidade dela, a presença dela. E a gente olha e pensa, gente, essa mulher hoje acordou. E ela vai assim, ó, não tem quem passe a perna nela, porque ela acordou para acabar com as coisas mesmo, resolveu os BO da vida. E é basicamente isso. Então a gente quer ser admirada e não simplesmente chamar atenção, né? Chamar atenção, às vezes a gente chama atenção para coisa errada. E aí a gente atrai coisas erradas também. Isso é uma coisa que é importante da gente considerar sempre. Então eu considero sim que o inverno, que o frio, ele faz com que a gente consiga, né, transmitir tudo isso que eu falei. E eu considero ainda que existe muita pressão ainda para a mulher se expor e que sensualidade
virou sinônimo de mostrar o máximo possível. E eu tenho uma percepção que isso vem muito de quem a gente acompanha lá, às vezes nas redes sociais, da gente acompanhar muita artista. E aí eles têm, dependendo artistas que são do funk, por exemplo, a gente vê realmente muita exposição mesmo. E acompanhar aquilo todo dia, às vezes a gente, sem querer, acaba querendo fazer igual, porque nossa, aquilo ali é o meu ambiente, né? Então acaba que aquilo ali começa a gerar um sinônimo de sensualidade quanto menos coisa tiver ali, quanto mais pele à mostra, né? Quanto mais aquilo ali tiver, quanto é aquilo que eu disse, de mostrar o máximo possível de pele. Então, eu considero que a presença, ela não nasce na exposição. Não tem relação com a exposição ali, que a gente mostra quem a gente é, que a gente mostra a que veio a esse mundo. E quando a gente tá elegante, isso também é uma forma de poder. Poder, né? O poder de se sentir poderosa, de estar poderosa. E isso é uma coisa que é o exemplo que eu falei ali, de quando a gente vê uma mulher que ela tá realmente elegante, que ela tá assim, toda produzida e bonita, a gente olha e pensa, gente, não vai ter ninguém que passe a perna nela. Ela vai dar um jeito na vida hoje. Entende? Então é a elegância que é transmitida nessa época, porque a gente consegue montar todo esse look, montar essa imagem que a gente quer transmitir, ela pode sim gerar uma sensação de que a gente é poderosa. E isso é algo muito importante. Importante também dizer que eu tô falando tudo isso e eu não tô querendo criticar ninguém que gosta de usar peças mais curtas, que gosta do verão, que gosta do calor. Isso não é uma crítica para essas pessoas de jeito nenhum. Porque eu considero que a mulher, ela deve usar o que ela se sente confortável de usar, não é? Então eu tô falando que eu considero a partir da minha visão. Eu sou uma pessoa que gosta do frio e eu considero que isso faz todo sentido, que a gente realmente transmite mais poder, mais elegância, a gente tem mais charme. Eu considero que a gente fica assim no frio. De jeito nenhum eu tô criticando quem gosta de usar roupa curta. Não tô querendo trazer moralismo pra cá, não é nada disso, tá? Não tem nada a ver. Eu acho que a gente consegue sim montar, às vezes, looks muito bonitos com roupas curtas também. Então, é muito. A minha visão hoje é basicamente isso, tá? Que a gente realmente consegue transmitir identidade, a gente consegue transmitir a sofisticação, charme, elegância. Então, é isso, tá? Nada de crítica, não fiquem se sentindo ofendidos se vocês gostam, não tem nada a ver com isso. É uma visão minha. Eu acho que é importante a gente transmitir opinião, porque às vezes a gente tem uma visão que ela daqui a pouco muda porque a gente ouviu a opinião de alguém, não é? Então, isso é a minha opinião, é o meu jeito de ver e eu considero que isso é uma coisa muito, muito benéfica para nós mulheres entender um pouquinho disso, porque às vezes essa questão de dessa pressão para a gente se expor, ela acabe fazendo com que a gente tenha relacionamentos ruins, acaba atraindo coisas ruins, como eu disse. E isso é uma coisa realmente muito importante e séria. Então, é mais isso, tá? Não fiquem achando que é para ofender ninguém, tá? Eu só acho que é triste, de certa forma, quando a mulher ela acredita que o único jeito de ela ser desejada é se expondo, entende? É isso, é isso. Então, eu acho que o mais bonito para uma mulher, né, é quando ela não precisa provar para alguém que ela veio a esse mundo para resolver os BO, como eu disse antes. É quando ela não quer, não precisa provar nada para ninguém, entende? Ela simplesmente não compete por atenção. Ela tá ali para ser admirada, como eu disse. A gente busca essa admiração, busca ser olhada de uma forma que
que seja uma atenção boa e não que seja uma atenção que atrai olhares que são ruins e que vão fazer um mal para nós em algum momento. É basicamente isso, tá? E eu quero saber se você também acha que a gente fica mais elegante no frio ou se isso é uma impressão minha, é coisa da minha cabeça. Me conta a tua opinião sobre isso. E até o próximo vídeo.